Olá a todos, então vamos continuar, vamos tentar dar um sentido para a nossa vida à luz desse novo saber, né? Que é a equação de Arrhenius. Arrhenius era o cara, né? Ele tá em duas disciplinas ao mesmo tempo, não? Tá lá na analítica teórica, sexta-feira, e agora tá aqui na segunda-feira, na fisicoquímica. Olha só, o exemplo aqui, ó. Leia comigo, ó. Uma reação muito importante na química orgânica é dos haletos orgânicos com íon hidróxido para formar alcoóis. Formar álcool sempre é interessante, né? Tá. Você está interessado e sempre você está interessado, né? Já percebeu que os meus exercícios sempre você está ali, poxa, que legal, que bacana, e assim que vai ser, né? Você está interessado no impacto da temperatura na velocidade desse tipo de reação e decide determinar os parâmetros de Arrhenius de uma delas. É claro que você acordou querendo fazer isso, né? A constante de velocidade da reação de segunda ordem entre bromo, etano e íons hidróxido em água é essa daqui, ó, C2H5Br aquoso mais hidroxilacosa reage C2H5OH etanol, né? Etanol mais brometo. Então, aqui continuando, né? A constante de velocidade de íons hidróxido em água foi medida em várias temperaturas. Determine a energia de ativação da reação considerando, não, né? Considerando, tem um erro aqui de português, lamento por isso. Considerando a tabela abaixo. A tabela abaixo não tem nada de incrível, tá? Ela só, em vez de ser na vertical, está na horizontal e você tem duas coisas, temperatura em graus Celsius, já sabe o que você tem que fazer, né? E constante de velocidade, né? Em litro por mol por segundo, né? Que era a unidade de medida da constante de velocidade de uma reação de ordem 2. Você lembra lá também, né? Beleza? E agora? O que você quer fazer? E agora, José? Porque você tem uma equação. Você tem essa equação aqui. Ou também, vamos voltar aqui, ou a equação 2 aqui, né? Melhor. Opa. Vou colocar um quadrinho bonito aqui para aqui, né? Vermelho e azul. Você tem essa equação. E aí, o que você faz com ela, né? Regra de 3 aqui, nem pensar, né? Sabe que eu odeio regra de 3, não tem nada a ver com regra de 3, você não sai do lugar. Mas o que você precisa pensar? A equação de Arrhenius, ela é uma equação que surgiu quando o próprio Arrhenius foi lá e mensurou as constantes de velocidade e ele plotou, acho que isso nem no vernáculo existem, ele graficou o ln da constante de velocidade. E como que se faz o ln? Simplesmente você pega a calculadora digital, logaritmo neperiano do valor da constante de velocidade. Tá? E ele plotou, então, ele transformou todas essas constantes de velocidade em ln da constante de velocidade. E ele pegou as temperaturas e fez a recíproca da temperatura. O que é? 300 Kelvin. Então, a recíproca de 300 Kelvin é 1 sobre 300. Tá? E aí, 300 Kelvin deu qual temperatura? Deu qual constante de velocidade? Deu uma certa constante de velocidade ali, que daí já está transformado em logaritmo neperiano da constante. E foi lá e fez um ponto no gráfico onde essas duas linhas se cruzam. E foi fazendo para todas as outras. E construiu uma reta. Essa reta tem uma inclinação. Tá? Uma reta tem uma inclinação. Com mais de 2 pontos, ou pelo menos com 1 ponto e 1 ângulo, mas nem se preocupe com o ângulo, mas pelo menos 2 pontos e você já encontra uma reta. Essa reta ela pode estar mais inclinada ou menos inclinada. A magnitude dessa inclinação, graficamente, é a inclinação, a magnitude dessa inclinação é isso daqui, ó. O EA sobre R, o menos EA sobre R. Então, diferentemente do Arrhenius,
Lá em 1890, que fazia à mão isso aí, que pegava lá a tábua logarítmica, né? E ficava ali calculando os valores e graficando à mão, e aí achava a inclinação, a gente pode usar aí uma tabelinha simples como essa, tá? Eu deixei agora tudo na vertical, mas você vai perceber que são os mesmos valores, tá? Só para você conferir aqui, para não achar que eu estou mentindo, né? Ó, ali embaixo, vamos pegar aqui, ó. Aqui embaixo, ó, temperatura, né? 25, 30, 35, 40, 45, 50. Tá? A hora que você olha ali na tabela, tá lá a temperatura, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Constante de velocidade, aqui, ó, a 25 graus Celsius, a constante era 8,8 vezes 10 a menos 5. A 30 graus Celsius, a constante é 1,6 vezes 10 a menos 4. E assim sucessivamente até 50 graus Celsius, a constante é 1,4 vezes 10 a menos 3. Pegou? Olha ali, então ó, 50, 1,4 vezes 10 a menos 3, 25, 8,8 vezes 10 a menos 5, tá tudo certo, né? Então olha como não é difícil isso. Eu mesmo que sou contemporâneo de vocês tive que usar muito papel milimetrado, e não precisava, né? Mas na época ninguém tinha computador, mas... Primeira coisa, né? O que eu falei lá antes, o que eu falei, sempre leva para escala absoluta a temperatura, tá? Sempre leva. Então, eu simplesmente vou fazer assim, igual 25 vezes, quanto que é a conversão? 273,15, melhor, aqui, pronto, né? Opa, não vezes, né? Animal, me desculpe, né? Cometi um erro aqui, mais 273,15,15, tá? Pronto, 298,15, clico aqui no cantinho, aqui, ó, deixa eu colocar isso para vocês aqui, ó. Clico bem aqui no cantinho, ó, e arrasto e eu consigo para os outros valores, né? Maravilha, pronto, olha lá, não bati mais cabeça com isso. Só que você quer o inverso da temperatura. Ou seja, 1 sobre a temperatura. O inverso de um número não é um número negativo, né? É 1 sobre o número. Então é só você pegar 1 dividido pelo valor. Mas é o inverso da temperatura em Kelvin. Tá? E pronto, e já preenche automático. Não quero ficar com tantos números aqui. Deixa eu dar uma diminuída. É praticamente um tutorial de Excel, né? Eu sei que vocês já sabem usar, mas só para enfatizar como usa, né? Pronto, então vou colocar até um efeito especial aqui, vamos dar uma preenchida aqui, uma cor, vamos pôr uma cor da bandeira da Ucrânia aqui, um azul celeste bem bonito, aqui, isso, azul, né? Agora aqui eu tenho, porque isso aí vai me ser útil na hora de fazer o gráfico, né? Essa parte em azul. Aí eu tenho o K, né? 8,8 vezes 10 na menos 5, tá? Cuidado para... Ai, não esqueci da casa decimal. Fez toda a diferença. Tem aí uma escala de 1 milhão de diferença, né? Então tem toda a diferença, tá? Não é porque você tem um exponencial menos alguma coisa que faz diferença. Então, vai, menos 5, menos 4, 4, 4, 4, menos 3, tá? Então, o que você precisa fazer é pegar o logaritmo neperiano disso dali. Então, a coluna agora E, né? O ln de K, o que é a coluna anterior? O ln da coluna anterior, fecho parênteses para deixar bem bonito. E voilá, e já peço para ele preencher automaticamente o resto. Fechou, ficou bonito. E agora deixa eu diminuir um pouquinho os valores, a quantidade de casas. Legal, vou pegar aqui também e pôr o amarelo. Pronto, agora ficou igual a bandeira da Ucrânia, né? Azul e amarelo. Beleza, o que o Arrhenius fez? O que a gente fez em 1 minuto, vai lá, né? Nem isso. O Arrhenius, de certo, passava muito mais tempo para fazer. Vamos plotar o logaritmo neperiano de K. Vou selecionar isso daqui e 1 sobre temperatura. Eu seleciono isso daqui e vamos aqui inserir um gráfico, né? Aqui.
Aqui. Aí sempre lança um gráfico estranho, né? Daí a gente vai procurar aqui um gráfico que seja uma reta. Já ficou um pouquinho melhor. A série. Agora o eixo X. Deixa eu achar aqui o que eu quero. No eixo X eu quero 1 sobre a temperatura. E no eixo Y o ln de K. Opa, eixo X. Aqui. Então, eu só preciso lembrar aqui que você precisa deixar, às vezes, usar a linha 1 como cabeçalho, senão ele vai ficar um gráfico meio estranho. E usar a primeira coluna, que é a coluna C, a coluna em azul ali, tá? Como marcador. Aí ele já está melhorando o gráfico, tá? Mas ainda não está legal. Daí, para dar uma ajuda... Deixa eu dar uma personalizada aqui, estilo do gráfico, série aqui. Porque ele tá muito, o gráfico que tá aqui, né, tem um espaço branco inútil ali, gigante. Antes eu posso colocar uma linha, a linha de tendência já tá ali, né, que vai ser correlata e tal. Deixa eu só adicionar no eixo horizontal, vertical, aqui. No eixo vertical eu quero que ele não fique tão grande. Então o valor mínimo eu vou colocar menos 6 e o valor máximo menos 10. Pronto. Daí quando eu faço isso, viram o que eu fiz? Eu só deixei ele pelo menos em uma mesma escala, né, para facilitar as coisas. Pronto, eu tenho um gráfico. Eu fiz o gráfico que eu preciso. Aí depende, eu acho que aqui eu nem preciso do gráfico para conhecer. Você pode pedir para plotar. Eu acho que dependendo do editor de texto que você, de planilha que você tem, você pode colocar a equação da reta e ela já te dá o coeficiente angular, né? Que é a inclinação, né? Coeficiente angular é a inclinação. Ou você também pode calcular à mão, né? Ou seja, você pode pegar o que está percebendo que você tem aqui um triângulo retângulo, né? Ou seja, a linha em azul é a hipotenusa do teu triângulo retângulo. Se você quer saber a inclinação, né? Eu que não estou conseguindo usar, não consigo usar isso daqui. Só deixa eu fazer uma coisinha aqui para ficar legal. Aqui, beleza. Cadê uma nova folha aqui? Não quero isso. Eu só quero colocar essa imagem numa outra janela para poder rabiscar ela. Aqui, né? Então, estamos percebendo que ali tinha uma espécie de triângulo retângulo, né? Aqui, né? Bem melhor agora. Esse triângulo retângulo, você consegue calcular a angulação dele, né? Quer saber que agora vocês também vão lembrar do professor de matemática de vocês. Porque, olha só, galera, agora sim eu consigo riscar. Se eu vou desenhar as linhas aqui em vermelho, ó, puxando para cá, eu tenho aqui e aqui. Ficou feio, mas sei lá, extrapolando, né? Eu tenho um triângulo retângulo. A inclinação, esse ângulo aqui, né? Esse ângulo alfa, me dá a inclinação. Quanto maior for o ângulo, mais inclinado vai estar a reta. Um alfa de um ângulo pequeno, né? Então, sei lá, pode estar 45, 30, 10, 1 grau. E aí você lembra, né? Ó, você pega aqui o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente te dá a tangente do ângulo alfa, né? Viu só porque teu professor te ensinou isso? E aí com tangente de alfa você acha a inclinação. Mas claro, a gente não precisa de tanto aqui, era só mesmo para tirar um pouco de sarro de vocês. Mas dá para fazer por isso, mas é mais chatinho, tá? Mas você pode também fazer uma coisa mais simples, que antigamente fazia graficamente. Por exemplo, eu pegava, selecionava um ponto
Até aqui, deixa eu voltar para esse, em vez de ficar fazendo firula aqui, explicar a disciplina como eu tenho que explicar. Eu posso pegar um ponto aqui, ó, tá vendo? Fiz um ponto em vermelho e um outro ponto qualquer aqui. Eu projeto tudo isso daqui, né? Então, isso aqui é o meu delta y, e eu posso também projetar um ponto aqui e outro aqui. Isso daqui é o meu delta x, tá? E o delta y sobre o delta x, ele me dá exatamente inclinação. Esse fica mais fácil, né? E melhor ainda, você pode fazer graficamente também, mas dá para fazer numericamente, tá? Eu só mostrei mais de uma forma de fazer. Ali eu acho que deve até ter uma função, agora eu não vou conseguir achar, mas é que eu estava com uma outra versão do Office e lá tinha como simplesmente clicar, me dar a inclinação da reta, só apertava um botão e ele dava o número. Mas aqui você pode fazer, né? E como que você faz aqui, ó? Não falei ali em delta y, delta x. O y não é isso daqui, o ln de k, o parâmetro que você tem em amarelo. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui para ficar legal para vocês. Aí agora ficou legal, né? Olha só, eu não falei ali em delta y sobre delta x. O delta y é o meu ln de k. Então eu posso simplesmente pegar os pontos mais extremos, ó, final menos inicial. Pronto, dá um valor ali. E eu faço o mesmo aqui para a coluna em azul. Eu pego o C7, que é o último item, o final menos o inicial. E aí, então, a minha inclinação, vou colocar até aqui, ó, a minha inclinação, que na verdade é o delta y sobre o delta x, vai ser igual, então, a isso daqui, ó, delta y, que é a coluna, essa célula aqui, dividido pelo delta x. E pronto, né? Menos 10.663 é o valor, um valor negativo. Isso é só a inclinação, tá? É só um número, né? Pô, o que significa? Qual que é a dimensão disso? Primeiro que a gente nem precisa tanto aqui de números depois da vírgula. Mas isso aqui é a próxima menos 1 exponencial, menos 1,1, se eu fosse arredondar, exponencial na menos 4. É a mesma coisa, tá? 1,1 vezes 10 na quarta, né? Calma aí. Eu fiz esse erro aqui. Menos 1,1 vezes 10 na quarta potência, né? 1,1 exponencial na quarta potência, né? Isso é muito próximo do valor, tá? Ou seja, pode até usar esse valor, porque o que você quer calcular, né? A inclinação. Ó, o quadrinho em rosa ali é a inclinação. Eu vou fazer isso aqui que daí vai ficar legal. A inclinação não é menos EA sobre R? Não é menos EA sobre R? Eu tenho o valor de inclinação? Tenho. Eu tenho o valor de R? Tenho. Né? Então, a energia de ativação é fácil de expressar, é só multiplicar o R pela inclinação. Então, assim eu vou fazer. Ó. A inclinação não é menos 1,1 vezes 10 na quarta potência? Isso aqui não é igual a menos EA. Aliás, aí eu já vou pegar e multiplicar por R. Só que eu vou colocar R em unidades. Esqueci de falar uma coisa, né? A inclinação aqui, né, tem unidade de temperatura, tá? E eu já vou multiplicar por R, porque perceba, aqui, né, eu vou pegar o R dessa parte e já multiplicar pela inclinação.
Então é 8,134 Joule por Kelvin vezes mol, tá? E aí eu já tenho um valor ali, né? Então eu pego a calculadora ali com paciência, vem aqui, ó, menos 1,1 exponencial na quarta potência vezes 8,134, aliás é 314, né? Só vou conferir aqui. 314, não 134, mas está tudo tranquilo, 314 vezes 8,314. Mas não está diferente, né? Sim, geralmente a gente usava 0,082 litro ATM por Kelvin por mol, né? Só que aqui eu já deixei em joule, tá? E aí deixa eu fazer esse cálculo numa folha bonita, né? Porque, pelo amor de Deus, o Glaucio Regis está brabo, né? Então, ó, inclinação. Pronto, banquei a Ana Maria Braga e já estou trazendo o bolo pronto do forno, né? Então, ó, acompanhem comigo aqui, ó, pessoal. A inclinação, né, era igual o menos EA sobre R. Aí, próxima linha. Então, menos 1,1 vezes 10 na quarta potência Kelvin vezes 8,314 Joule por Kelvin por mol é o R, que eu já passei o R multiplicando a inclinação, tá legal? R eu já deixei em Joule, tá? Geralmente nós vimos R como 0,082 litro ATM Kelvin mol, mas é por causa que estava nessa unidade de medida que era conveniente na época, né? Mas aqui já para ter algo em valores de energia, esse litro ATM para virar joule, tem um fator de conversão que nos rende aquele número ali. Ó. Então o AR, quando está expresso em joule, é 8,314, redondo, tá? Aliás, sem nenhum exponencial. Isso aí é igual menos EA, por causa que eu só passei, olha aí na primeira equação ali, eu só passei o R multiplicando. R vezes inclinação igual menos EA. Menos EA, não se perde no sinal, tá? Multiplicou aqui, tá? 1,1 vezes 10 a menos 4, bem conversadinho, tinha que ser, na verdade, o número que a gente achou, cadê? Aqui, menos 10,663, também dá para fazer esse, vai dar uma diferença pequena, é por causa que o livro vai estar menos 10,663, isso é positivo, vezes o 8,314 dá 88.652. O que eu fiz ali antes, considerando só o 11.000, né? Eu arredondei 10.663 para 11.000. E aí dava aqui, ó, o meu valor deu menos 91.000 e barará, que é o valor que está aqui nessa linha aqui, ó. Então, menos 91.454 Joule por Kelvin por mol é igual a menos EA. Poxa, para eu tirar esses menos, deixar em valor positivo, é só multiplicar tudo aqui por tudo aqui, né? Multiplico tudo isso por menos 1, né? E aí eu fico com 91.454, que é igual a EA, ou, só que ó, é Joule, tá? Então, ó, 91.000, eu posso fazer 91K, né? 91.000 é a mesma coisa que 91.000 quilojoules, né? Então, ó, 91 kJ ou 91.454 joule, tá? Então, só reescrevi. Então, ó, 91.000 kJ por mol. Olha, 91 kJ por mol. O livro, lembra ali que eu fiz, o livro, ele mostra para você menos 1,1. Eu espero que você tenha pego Atkins pelo menos uma vez na vida para dar uma lida, né? Tem esse exemplo lá. E aí no livro tá sempre menos 1,1 vezes 10 na menos 4, igual ali o início do meu cálculo, igual essa parte, e aí ele dá esse resultado, né? Por causa que ele só deixou a notação assim, mas ele usou o número inteiro, o número que surge ali do cálculo mesmo da planilha, tá? E aí isso daqui é mesmo esse
88,52 é ali a mesma coisa que 89 kJ por mol. Moral da história, 91 e 89 kJ por mol, essa distância de 2 kJ é aceitável, tá? Não se preocupem com isso. Mas só para às vezes quem está pegando pelo livro não consegue chegar exatamente no cálculo, porque às vezes acontece isso, né? O cara estava fazendo o cálculo com uma calculadora, com várias casas decimais, uma planilha, e na hora de compilar para o livro ele faz o arredondamento. Isso é meio ruim, né? Mas eu vejo pelo lado bom, pelo menos aqui eu estou te alertando sobre isso. Beleza, você calculou o que? A energia de ativação. Energia de ativação, ela... Por isso que eu já não deixei em litro ATM, Kelvin mol, a constante dos gases, e já coloquei numa unidade de energia. Tá? A energia de ativação, ela é a quantidade geralmente que vai ali desde 1 até 150, 200 no máximo kJ para cada mol. É nessa faixa que os valores de energia de ativação estão. Do mesmo jeito que eu falo, o pH da minha água aqui pode estar entre 1 e 14, né? Se eu falar, o pH dessa água é 150, você já sacou que não faz muito sentido, né? Porque a escala vai de 1 a 14. O meu carro também não posso falar que eu andei por aí a 650 km por hora. Você sabe que um carro convencional não desempenha tudo isso. A energia de ativação vai também de 1 até 200 kJ por mol. Não vai passar muito nessa ordem de magnitude, só para te dar noção, né? Então, nós vimos que para a reação do álcool ali, para a formação do álcool, eu tinha, para determinar essa energia de ativação, eu consegui, através de um método gráfico, fazer isso, tá? E como que eu fiz? Aqui eu já tenho meio que um passo a passo para a hora que você for fazer o exemplo e não precisar voltar nesse vídeo aqui, só em último caso, né? Que acaba sendo mais ágil, mas o que eu fui fazendo? Peguei temperatura e constante de velocidade, os dados crus que vieram daquela tabela, né? E aí, só deixa eu limpar isso daqui. E aí o que eu fiz? Aqui, legal. Pronto. Estava me incomodando uma coisa. Eu peguei os dados crus da tabela e compilei aqui. A temperatura em graus Celsius eu transformei para Kelvin. Essa temperatura em Kelvin eu peguei e fiz o recíproco dessa temperatura, ou seja, 1 sobre a temperatura. Está aqui, né? E aí a constante de velocidade eu peguei e transformei em logaritmo neperiano da constante de velocidade. E aí eu também sempre vai plotar, você vai fazer os plots aí. Então aqui está teu gráfico, né? Teu gráfico está aqui. O que vai na ordenada, no eixo X. No eixo X vai ficar meio ruim aqui. 1 sobre a temperatura, é o que fica no eixo X. O que fica na abscissa, no eixo Y. Então, eu vou até colocar aqui, eixo X, e aqui é o eixo Y. Na abscissa vai ser o Ln da constante. Que, como eu falei, às vezes aqui no livro aparece constante da reação, subscrito R, mas você está entendendo o que é, né? A constante de velocidade. Beleza, então, eixo X, eixo Y. O gráfico geralmente é uma reta descendente. Por quê? Porque você fez ensino médio, você lembra que quando você olha a equação 2 aqui, se tem um menos EA, quer dizer que a inclinação da reta é negativa. Se fosse positiva, ela seria assim, tá? E aí você tem aqui essa inclinação e você... Deixa eu só tirar o Y e o X aqui que estão me incomodando. Você pode ou fazer pelo método que eu fiz, ou se você conseguir plotar isso em um programa aí de edição de dados, né?
um origem da vida aí, você pode aqui pegar os pontos mais extremos e fazer o ΔY em relação ao ΔX. Ficou feinho isso que eu fiz, né? Eu sei. Aqui, né? Pegar daqui o ΔX, ou seja, é só pegar o que é um delta, né? Ó, ΔY é aqui o logaritmo e o ΔX é aqui o 1 sobre a temperatura. Então, esse ΔY é o final, sempre, né? Sempre delta é um final menos inicial. Ou aqui também vai ser final menos inicial. Do que? Desses valores. Qual que é o final aqui do logaritmo de K? O 6,57. Qual que é o inicial? Aliás, o negativo 6,57. O que é o inicial? O negativo 9,34. Não esquece do negativo, não esquece dos expoentes. Mesma coisa aqui para o eixo para 1 sobre a temperatura. Qual que é a temperatura? O inverso da temperatura final, 3,1 vezes 10 a menos 3. Menos o que? Menos 3,35 vezes 10 a menos 3. Faz a inclinação de qualquer reta sempre é o ΔY pelo ΔX. Então, por isso que você tem que cuidar até na hora de plotar. Sempre, em todos os livros, você vai ver o ln de K 1 sobre T. Faz desse mesmo jeito, tá? Porque se você inverter, até a reta não vai ficar diferente. Aliás, ela vai ficar com a mesma inclinação, só que positivo. E aí você está dando chance para o azar, né? Não faz isso. Então, quando quando você encontra a inclinação, essa mesma inclinação da reta, ela é definida como o negativo valor da energia de ativação sobre a constante dos gases. Se você achou a inclinação, R é sempre R, é uma constante, só fazer aquele algebrismo que eu fiz ali e você já tem o resultado do valor da energia de ativação, tá? Pronto, você achou um parâmetro empírico que é a energia de ativação. Aqui tá também o mesmo plot, né? Até aqui ficou melhor, peguei do livro isso também. Você percebe ali, se você pegar o ponto A ali em cima, né? Aqui é o ponto A e o ponto B, você consegue expressar muito bem fazer esse ΔY sobre ΔX com tranquilidade aí, tá? Ó, um exercício análogo aqui. A velocidade de uma reação aumentou de 3 mol por litro por segundo para 4,35 mol por litro por segundo, quando a temperatura foi elevada de 18 graus Celsius para 30 graus Celsius. Pergunta: qual é a energia de ativação? Aí você deve estar se perguntando, né? Como é que eu vou achar a energia de ativação se ali eu precisava fazer eu só tenho um alarme disparando aqui. Como é que eu vou fazer se eu não tenho uma tabela, né? Mas você já tem os pontos final e inicial, né? Então você consegue usar isso como se fosse o delta para chegar, né? Então tenta aí um pouquinho. Mas note que não dei constante de velocidade, eu dei velocidade, né? Então não é tão simples assim. Tem mais uma coisa aí que você precisa levar em consideração para realmente chegar na constante de velocidade. Mas eu acredito que você possa bater um pouquinho a cabeça, aliás, exercitar a sua mente para conseguir fazer esse exercício. E isso vai ser engrandecedor para você, não tenho dúvidas disso. Bem, agora nós podemos trazer uma definição, né, que é muito clara, que é a definição daquele comportamento aqui, né? Então, esse gráfico aqui foi o que Arrhenius, ao estudar a equação, o comportamento das reações, chegou, tá? É aqui que o Arrhenius chegou, em uma reta com uma inclinação
negativa, aonde essa reta surgiu ao graficar, ao plotar o logaritmo da constante de velocidade em relação à recíproca da temperatura absoluta, tá? E ele chegou a vários pontos ali que ele conseguiu perceber que formava uma reta. Essa reta tem uma inclinação, né? Então, ó, aqui eu vou expressar dessa maneira essa inclinação, esse ângulo formado, né? Se tem uma inclinação, tem um ângulo, né? Essa inclinação é igual a menos a energia de ativação sobre R. Essa inclinação é uma constante, né? Então, a vasta maioria das reações químicas, no meio biológico, na estratosfera, nas fossas abissais, no Ártico, na Antártida, aqui em Ponta Grossa, na China, em Saturno, em qualquer lugar, a maioria, grande maioria, praticamente a totalidade das reações seguem essa equação de Arrhenius. A gente disse que, então, as reações que seguem, que são a maioria, exibem um comportamento de Arrhenius, né? Ou seja, quando há um aumento da temperatura, há um aumento da constante de velocidade e, por consequência, um aumento da velocidade como um todo, tá? E o inverso é válido para o contrário. A diminuição da temperatura gera uma diminuição da constante de velocidade. Perfeito? Então, beleza. Então, é isso que está expresso aqui, né? Opa, aqui. Toda vez que eu conseguir fazer essa relação do Ln ele cai em relação à recíproca da temperatura, eu digo que a reação segue tem um comportamento de Arrhenius. Eu posso então ter diferentes reações que eu tenho esses dois parâmetros que eu não falei nada ainda, né? Eu não falei nada da energia de ativação e nada do parâmetro pré-exponencial, que é o E subscrito A e o Azão ali, né? Eu não falei nada deles. A única coisa que eu falei é como calcular a energia de ativação. Bem, se a energia de ativação, o EA, é a inclinação, tamanho será a inclinação, maior será a energia de ativação. É um tanto notável, né? Então, a inclinação do gráfico de Arrhenius, né, é proporcional à energia de ativação, E subscrito A, EA, né? Então, quanto maior for a energia de ativação, aí tem uma outra coisa, maior será a variação da constante de velocidade com a temperatura. Porque entende que eu posso ter várias reações acontecendo. Como eu falei, energia de ativação e parâmetro pré-exponencial são intrínsecos de cada reação, em cada conjunto de moléculas ou átomos. E aí eu preciso fazer toda essa mão de obra aí que a gente fez e que eu mostrei aí para vocês nesse vídeo. E aí eu consigo expressar a energia de ativação. Mas eu posso ter uma outra reação que pode ter uma energia de ativação maior ou menor, tá? Então, aí eu consigo relacionar, quanto maior for essa energia de ativação, ou seja, maior a inclinação, maior amplitude é a variação da constante de velocidade com a temperatura. Como assim? Imagine que eu tenho essa energia de ativação aqui para uma molécula e para uma reação, e uma outra reação essa aqui, estou fazendo com as mãos, né? Mas tá, acho que você vai entender. Essa reação aqui, ela sofre muito mais interferência da temperatura do que a que tem a inclinação menor. Quanto maior a energia de ativação, maior a influência dessa propriedade de energia de ativação com a temperatura, tá? Tá aqui, né? Em vez de ficar mostrando o gráfico correto, eu fico tentando fazer com a minha mão, né? Que não dá certo. Então,
Aqui ela tá, essa minha tentativa está plotada em um só, tá bom? Então, ó, mesma coisa, ó, na abscissa, logaritmo da constante de velocidade na ordenada recíproca da temperatura. Nada de diferente. Ah, ó, se liga, como é o inverso da temperatura, aqui mais para a origem do gráfico é a região mais quente e aqui é a região mais fria. Né? Você está acostumado com o inverso porque você sempre está acostumado a ver o inverso, né? Que é a temperatura saindo do zero e aumentando para lá. Mas aqui não, aqui eu estou com o inverso dessa temperatura. Então, quanto maior for a temperatura, menor é a recíproca. Daí por isso as temperaturas que seriam mais quentes estão ali na ordenada e vai esfriando, tá? Só vai fazendo essa constatação aí, pega uma calculadora e faz, olha ali o gráfico, no gráfico 25, 50 e 75 graus Celsius, e aí pega e faz uma linha abaixo e olha como que é o inverso, 1 sobre 25, 1 sobre 50 e 1 sobre 75. Você vai perceber que o 75, que era o maior valor, agora vai estar com o menor valor no recíproco, e o maior valor, o menor valor da temperatura no valor absoluto vai estar com o maior recíproco, tá? Fica invertido porque você inverteu toda a lógica da coisa. Então, o inverso da temperatura, 1 sobre T, a temperatura mais quente, né, tá mais à esquerda, enquanto a mais fria está à direita. E aí eu tenho duas energias de ativação, tá? Então, aquela inclinação, você pode ser duas reações quaisquer diferentes entre si, diferentes reagentes. Então, quanto maior é a inclinação, mais influência tem a temperatura na constante de velocidade, tá? E quanto menor for essa inclinação, menos será influenciada. Eu vou continuar essa conversa semana que vem, tá? Eu vou parar aqui e explicar o porquê que isso acontece, tá? Por que tem essa relação entre inclinação e energia de ativação, tá? Vocês já entenderam isso, mas por que a temperatura desempenha um papel maior naquela curva onde a inclinação é maior, tá? Já fica, olhando o gráfico dá para entender, mas só para não fazer um vídeo muito longo, né? Então a gente já cumpriu a tarefa de hoje, que é pelo menos calcular a energia de ativação. Na próxima aula, no próximo vídeo, semana que vem, eu vou mostrar para vocês o que é a energia de ativação, fisicamente falando, né? O que é a energia de ativação? Você sabe o que é a velocidade de um carro, né? O quanto ele se desloca. Você sabe o que é o peso de uma coisa, né? Você sabe o que é o comprimento de algo. Mas o que é a energia de ativação, né? E aquele fator pré-exponencial lá, o razão, né? Para que ele serve, por que ele está lá e o que ele é fisicamente? E como que eu calculo ele? Então, esse é o conteúdo do próximo vídeo, tá? E eu espero que, ou da próxima aula, e espero que vocês tenham aproveitado esse momento. Eu logo vou mandar uns exercícios, ou talvez semana que vem eu mando uns exercícios para vocês treinarem isso aí, né? Como calcular a energia de ativação por métodos gráficos. Beleza, pessoal? Se cuidem e até mais.